A história da Bahia é um capítulo fascinante e multifacetado da narrativa brasileira, começando com a chegada dos portugueses em 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral, no que hoje é o município de Porto Seguro, no sul da Bahia. Este marco histórico não apenas iniciou o processo de colonização europeia no Brasil, mas também marcou o encontro entre culturas tão distintas quanto a europeia e as diversas nações indígenas que habitavam a região, como os Tupinambás, Pataxós e Tupiniquins. Desde então, a Bahia se tornou um dos centros mais importantes da colonização portuguesa, com Salvador sendo a primeira capital do Brasil, um título que manteve por mais de 2 séculos, servindo como o principal polo administrativo, econômico e cultural da colônia. A fundação de Salvador em 1549 por Tomé de Souza, sob ordens do rei Dom João III, representa um momento chave na história colonial, pois consolidou a presença portuguesa e estabeleceu as bases para o desenvolvimento urbano e social da região, com a construção de fortalezas, igrejas e um complexo sistema portuário. Neste vídeo, vamos mergulhar nos eventos que moldaram a Bahia desde as capitanias hereditárias, sistema implantado em 1534, que dividia o território em lotes concedidos a nobres portugueses para administração e exploração, como a Capitania da Bahia de Todos os Santos, até a heróica luta pela independência, que consolidou o Estado como parte do Brasil independente em 1823, após sangrentos conflitos, como a Batalha de Pirajá. Também exploraremos como a Bahia foi palco de importantes movimentos sociais e culturais, como a resistência indígena liderada por figuras como o cacique Tibiriçá, a profunda influência africana trazida pelo tráfico transatlântico de escravos, que deixou marcas indeléveis na música, culinária e tradições locais, e o riquíssimo sincretismo religioso, que até hoje é uma marca registrada do Estado, com festas como a Lavagem do Bonfim e o culto aos orixás, coexistindo com tradições católicas. A Bahia também foi cenário de revoltas populares como a Sabinada, em 1837, e o movimento abolicionista, além de ter sido berço de grandes nomes da cultura brasileira, como Jorge Amado, Dorival Caymmi e Maria Bethânia, que eternizaram em suas obras os encantos e contradições deste estado tão singular. A colonização da Bahia foi marcada por conflitos e resistência, sendo um dos episódios mais complexos e dramáticos da história brasileira, onde interesses econômicos, culturais e políticos se entrelaçaram de forma violenta e determinante. As capitanias hereditárias, como a da Bahia, Ilhéus e Porto Seguro, foram fundamentais para a ocupação do território, representando a primeira tentativa de colonização sistemática pelos portugueses que visavam consolidar seu domínio sobre a vasta terra recém-descoberta e explorar seus recursos naturais, especialmente o pau-brasil e, mais tarde, a cana-de-açúcar. Salvador, fundada em 1549 por Tomé de Souza, tornou-se o centro administrativo do Brasil colonial, abrigando o governo geral e servindo como ponto estratégico para a expansão portuguesa, sendo também um polo cultural e religioso com a chegada dos jesuítas e a construção de igrejas que até hoje são marcos arquitetônicos da cidade. No século XVII, os holandeses, em sua ambição de dominar o comércio de açúcar, tentaram invadir a Bahia, resultando em intensos combates que culminaram na sua derrota após a Batalha de Salvador em 1625, um confronto que demonstrou a resistência portuguesa e a importância econômica da região para a coroa. A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, em 1798, foi um movimento revolucionário influenciado pelas ideias iluministas, que pregava a independência, a abolição da escravidão e a igualdade social, reunindo intelectuais, soldados, artesãos e escravizados em um projeto de nação mais justa, mas foi brutalmente reprimido pelas autoridades coloniais, com seus líderes executados ou exilados, mostrando o temor da elite colonial frente às demandas populares.
A luta pela independência da Bahia foi uma das mais sangrentas do Brasil, destacando-se heróis como Maria Quitéria, que se disfarçou de homem para lutar, tornando-se uma das primeiras mulheres a desempenhar um papel militar significativo no país, e o Major Silva Castro, que liderou a resistência contra as tropas portuguesas em batalhas épicas como a de Pirajá, onde estratégias militares inovadoras foram empregadas para assegurar a vitória. A vitória em 2 de julho de 1823, com a entrada triunfal das tropas brasileiras em Salvador, consolidou a Bahia como parte do Brasil independente, marcando um capítulo heróico na construção da identidade nacional e deixando um legado de coragem e determinação que até hoje é celebrado no estado, através de festividades e monumentos que homenageiam os mártires e heróis dessa luta, refletindo o orgulho baiano em sua história de resistência e luta por liberdade. A história da Bahia é um testemunho vibrante da resistência e da luta pela liberdade, que percorre séculos de transformações e conquistas, marcando profundamente a identidade cultural e social não apenas do Estado, mas de todo o Brasil. Desde os primeiros contatos entre os navegadores portugueses e os povos indígenas, como os tupinambás que habitavam o litoral, a Bahia se tornou um cenário fundamental para a colonização do Brasil. Salvador, sua capital, foi a primeira sede do governo colonial e porto principal do Atlântico Sul, onde chegavam navios carregados de sonhos, riquezas e, infelizmente, de escravizados trazidos da África em um dos mais brutais capítulos da história humana. A riqueza cultural baiana nasceu desse encontro, por vezes violento, entre indígenas, africanos e europeus, gerando uma sociedade complexa e multifacetada. A mistura dessas culturas deu origem a uma identidade única, marcada pelo sincretismo religioso, pela música, pela dança e pela gastronomia, que até hoje encantam o mundo. A herança africana é especialmente forte na Bahia, visível nos terreiros de candomblé, no som dos atabaques, nos trajes coloridos das baianas e na capoeira, que surgiu como forma de resistência física e cultural, transformando-se em símbolo de liberdade e expressão artística. A luta pela independência do Brasil teve na Bahia um de seus capítulos mais heróicos, com batalhas decisivas como a do 2 de julho de 1823, quando o povo baiano, unido em um levante popular, expulsou definitivamente as tropas portuguesas, consolidando a soberania nacional. Hoje, essa data é celebrada com desfiles, encenações históricas e muita festa, mantendo viva a memória dos heróis, como Maria Quitéria, a primeira mulher a lutar oficialmente nas Forças Armadas Brasileiras, e os símbolos do caboclo e da cabocla, representações do povo brasileiro e sua bravura. A cultura local, com seu axé, seu carnaval contagiante, considerado um dos maiores do mundo, e seu acarajé, iguaria sagrada que transcende a culinária para se tornar um ícone cultural, é um convite para que o mundo conheça a riqueza dessa terra. Que essa história nos inspire a valorizar nossas raízes, a lutar por justiça social e a preservar a identidade que foi moldada com sangue, suor e alegria, pois a Bahia representa muito mais do que um território. A Bahia não é apenas um lugar, é um estado de espírito, um berço de liberdade que continua a influenciar o Brasil e o mundo, com sua cultura pulsante, sua história de resistência e sua capacidade de reinventar-se sem perder sua essência. Cada rua de Salvador, cada festa no Pelourinho, cada roda de capoeira e cada oferenda nos terreiros contam uma parte dessa saga, que é, acima de tudo, a história da formação do povo brasileiro.